amigos da TV Jornal da Cidade, programa Palavra de Fé. Vocês sabem que todos nós temos necessidades. E as necessidades aumentam cada vez mais. Você pode estar precisando de uma coisa hoje e amanhã não precisar, e pode precisar de muito mais. Mas há uma necessidade que é fundamental para a nossa vida. É a necessidade que nós temos de permanecer diante de Deus. É a necessidade que nós temos de permanecer na presença de Deus. Essa necessidade está acima de todas as necessidades. Porque é através da nossa permanência na presença de Deus que nós teremos todos os problemas solucionados. Todos, sem exceção. Você vai ao médico, Deus cura você através do médico. Você vai tomar um remédio, Deus cura você através do remédio que o médico passou. Mas Deus também cura você através de sua fé. E a sua permanência na presença de Deus vai nortear todos os passos da sua vida, da minha vida e da nossa vida. Então, há várias maneiras, há vários modos de você sentir a presença de Deus na sua vida. Porque somos nós que precisamos de Jesus. Não é Jesus que precisa de nós. Embora Deus criou o homem e a mulher, mas entre o homem e a mulher há um espaço, chamado livre-arbítrio. Deus respeita as suas decisões, mas espera que você e eu, que nós busquemos cada vez mais estar na presença dEle, porque a presença dEle palmilha a nossa existência. A presença dEle norteia a realidade humana de cada um. A presença de Deus na nossa vida nos dá conforto e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. É Deus que aponta o caminho para a gente caminhar. Então, permanecer na presença de Deus é uma necessidade. E você não pode viver longe de Deus. A pessoa que não tem Deus é uma pessoa que vive uma vida mecanizada. Porque a vida não é só trabalhar, não é só dormir, não é só estudar, não é só lazer, não é só cultura, é tudo isso e mais alguma coisa. E quando você se sente na presença de Deus, quando você faz por onde permanecer na presença de Deus, essa presença divina de Jesus na nossa vida nos dá um vigor muito grande. Inclusive, a presença de Jesus na nossa vida nos ajuda a viver mais e a viver bem. Você sabe que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, o número de jovens, a tendência é diminuir. E o meu avô, por exemplo, viveu 110 anos. E ele era um homem muito cristão, muito fiel, rezava o texto todos os dias. Então, há várias maneiras e há vários modos de você permanecer na presença de Deus. E uma dessas maneiras é você fundamentar a sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Uma das maneiras é você se reconciliar com Jesus todos os dias. Porque nós erramos, nós somos seres humanos. Humanamente ninguém é perfeito, só Jesus. Mas Jesus nos convida à perfeição, sede perfeito como meu Pai é perfeito. E você às vezes faz certo, vai certo, de uma hora para outra, você falha, você erra, tem que voltar atrás, tem que recomeçar, tem que refazer o que você fez. Olha, a vida humana é algo tão precioso, tão bonito e tão belo, que só Deus poderia nos conceder essa graça. Para você permanecer na presença de Deus, você tem que moldar os seus atos. Você tem que equilibrar as suas ações. Você tem que refazer os seus conceitos.
Você tem que reavaliar as suas atitudes. E você tem que mostrar sinais. Quais são os sinais que você mostra, provando que você permanece na presença de Deus? Com certeza você tem vários, estou falando de modo geral, mas com certeza você tem vários sinais da presença de Deus. Só o fato de você estar vivo, caminhando, trabalhando, estudando, exercendo funções importantes no nosso país, no legislativo, no executivo, no judiciário, na família, ter sua empresa, ter aquele salário digno todo mês, tudo isso ajuda você a permanecer na presença de Deus. E você que é casado e que é casada tem que se preocupar em colocar a sua família na presença de Deus. Porque a sua família tem que imitar a Sagrada Família. E para você imitar a Sagrada Família, você tem que buscar continuamente essa presença permanente diante de Deus Nosso Senhor, diante de Jesus Cristo, deixando-se guiar pelo sopro do Espírito de Deus. E você que está me assistindo, que Deus fortaleça você para que essa sua permanência na presença de Deus seja algo contínuo. Não pode ser hoje, amanhã acontece um problema, você se afasta de Deus. Às vezes alguns acham que Deus é injusto. Não, Deus é justo para todos. A justiça divina é plena e é para todo mundo. Ele ama a todos sem exceção, não é que Deus ama mais um do que o outro, não. Deus nos ama sem exceção. Diante de Jesus não há privilégio, não. Veja o próprio Jesus, quando ele andava na terra, ele curava todos, sem exceção, né? Todos que chegavam junto do Divino Mestre, ele dizia, vai, não peques mais, tua fé te salvou. E ele colocava sempre evidência, e como continua colocando, porque Jesus reina, é o rei do universo, é o eterno rei. Não é esse rei, não é o rei humano que passa e desaparece, como o Império Grego, o Império da Babilônia, o Império de Roma antiga, tudo isso passou. Tudo é tão passageiro. Você sabe, meus irmãos, a nossa vida é tão passageira, é tão pro-tempore, isto é, tão temporária. E por isso que a gente precisa viver bem, viver com Deus, bem com as pessoas, bem conosco mesmo, para produzir mais, porque a nossa vida é muito pouco. Por mais anos que a pessoa viva, 120 anos, 130, 110 anos, há muitos brasileiros com 100 anos, né? Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos de permanecer na presença do Rei Jesus. Olha que coisa bonita, do Rei Jesus. E você sabe que os reis da terra passam, desaparecem, ficam só registrados na história, como, por exemplo, o Antigo Egito, dominado pelos faraós. Todos passaram. Alguns restam as múmias. Então, permanecer na presença de Deus significa que você produz muito mais. E para você permanecer na presença de Deus, não precisa, não importa a religião, não importa a igreja, não importa a crença. Importa que você é filho e filha de Deus, e Deus criou você para você estar na presença dele todos os dias. Até o próximo programa, e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.